Conseguimos? Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos, bem-vindas nesse domingo, onde a gente está junto aqui para mais uma jornada, mais uma partilha a respeito desse caminho. Deixa eu mutar o som de todos. Às vezes alguém descuida e deixa passar. De repente nós estamos ouvindo algum bastidor desnecessário, não é? Sejam bem-vindos. Eunice, estou vendo alguns. Paola, bem-vindas. Muito bom estar com vocês aqui de novo. Para quem já me viu, talvez para algumas pessoas um primeiro momento onde a gente vai estar se conhecendo melhor. Eu estou atento aqui ao chat, aos bom dias. Gustavo, Luciana, Beatriz. E a gente pode ir interagindo aqui na medida do possível. Eu vou estar acompanhando. Aí, mais uma vez, uma pessoa abre o áudio. Eu preciso fechar isso. Vocês não fecharam. Deixa eu tentar fechar aqui. Como é que fecha esse áudio geral? Peraí. Pode ficar tranquilo que o Murilinho tá atento aos áudios, tá? Beleza, Murilo. Bom dia a todos. Não, nem tanto. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia para todo mundo. Bom dia a todos. Que a gente Bom faça dia a que a gente todos. faça um ótimo encontro. Bom dia. Agora sim, eu vou desativar. Gente, eu estou desativando o áudio de todos vocês. Bom dia. E eu escuto o Bom bom dia dia, de tudo bem? vocês. A partir de agora eu escuto o bom dia de vocês escrito. Porque às vezes deixa o áudio aberto e de repente já aconteceu assim, a gente está no meio da reunião, alguém deixa o áudio aberto e começa uma discussão na casa. E aí a gente assistindo a discussão, vocês imaginam que cena? E a pessoa com o áudio ligado até descobrir quem era para desligar. Põe aí, põe aí. Então eu vou dar um tempinho aqui para vocês ir chegando, para a gente ir se conectando. Tem algumas pessoas que estão dizendo que não estão ouvindo o som. Vou melhorar o volume aqui um pouco mais. Pronto. Agora sim, todos ouvem? Beleza. Som perfeito. Aí eu gostei. Aí eu fico feliz, gente. Para mim, a qualidade do som é das coisas mais importantes que eu valorizo aqui. Vocês não imaginam quantos equipamentos que tem aqui, ó. Todo custo de focalização eu compro um microfone novo, um negócio novo, para melhorar essa qualidade de som que eu gosto de passar e de receber. Tem uma coleção de caixinhas de som para ouvir a pureza máxima possível.
chove, 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 chove. Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro e pudesse parar de chover nos primeiros erros só, meu corpo viraria sol, minha mente viraria, mas só chove, 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 chove. Bem-vindos, bem-vindos. Isso, para mim, assim, a música ela tá sempre presente nos trabalhos. Eu gosto de abrir, às vezes de fechar com um som. Dou boas-vindas a todos. Já estou lendo aqui, Gilza, sou terapeuta de leitura corporal. Esse é um encontro que a gente vai trazer um convite para que cada um possa desenvolver a arte de ser terapeuta de si mesmo. Terapeuta de si mesmo. Essa é a ideia. E todo terapeuta que de fato sustente esse lugar, ele precisa de ser terapeuta de si mesmo. Nós não vamos conseguir escutar o outro antes de desenvolver uma relação amistosa conosco, uma relação de abertura. Não é que a gente tem que ser perfeito como terapeuta, que se depender disso, não ia ter nenhum, viu, gente? Nossa, não ia sobrar terapeuta para atender ninguém. Mas eu falo isso com os meus alunos. Nós não precisamos ser perfeitos, mas nós precisamos sustentar uma postura de constante abertura de trabalho interior, para que a gente possa, então, oferecer para as pessoas aquilo que a gente vive. Só assim nós vamos ter autoridade. Só assim vai, de fato, fazer sentido. E viver isso significa ser terapeuta de si mesmo. Não é só a gente buscar outros terapeutas para nos ajudar. Eu, para quem não me conhece, meu nome é Matheus Cautiero. Eu sou terapeuta há 21 anos. Agora, cursos e cursos, desde que eu me formei, eu nunca parei de estudar, eu nunca parei de fazer curso. Mas existe uma outra formação na minha escola interior, na minha trajetória como profissional, como ser humano, que não vem dos cursos apenas, mas do trabalho interior, né? São mais de 20 anos também me tratando, indo até terapeutas, buscando ajuda para lidar com conflitos que a gente se depara ao longo da vida. Eu acho que eu já deveria até ter buscado antes, quando eu era adolescente, aconteceram muitas coisas difíceis de digerir, mas eu fui resistindo até meus 21 anos de idade, mais ou menos, quando eu comecei a viver os dramas de relacionamento, e aí eu aceitei essa ajuda. Foi a melhor coisa que eu fiz. E de lá para cá, eu nunca parei. O que eu venho fazendo ao longo do tempo é mudar de terapeuta, porque ninguém me aguentaria 20 anos, eu também não aguentaria nenhum terapeuta 20 anos, a gente tem limites nas relações, mas eu estou sempre buscando essa ajuda. Sempre buscando suporte para lidar com uma ajuda que me auxilie a ir em lugares aqui dentro de mim que eu não dou conta de ir sozinho. Então, esse trabalho ele é indispensável, e o que eu vou dizer agora não elimina essa possibilidade da gente buscar ajuda sempre que necessário, tá bom? Agora, o que eu vou apresentar para vocês tem 2 pontos muito importantes. Primeiro, a qualidade da sua sessão,
que você for fazer com esse trabalho, ela vai aumentar muito. Porque nós vamos conseguir, às vezes, ajudar o terapeuta a nos ajudar. Muito mais quando a gente é capaz de ir direto ao ponto. Esse é o primeiro. E o segundo é que, às vezes, nós vamos estar sentindo coisas que nós não vamos ter terapeuta do lado. Nossa sessão é só semana que vem. E o que eu faço com o que eu estou sentindo? O que eu faço com esse conflito agora? Eu posso me escutar? Eu posso me atender? É isso que eu quero apresentar para vocês hoje. Um autoatendimento. Ser terapeuta de si mesmo é se autoatender. É se abrir para se escutar de um jeito que seja efetivo, de um jeito que seja transformador. Aí sim nós temos um trabalho importante. E é isso que eu vou falar hoje, essa é a minha introdução. Então, estou vendo que agora sim a gente já pode dar mais passos nessa direção. E antes disso eu vou apenas trazer aqui uma música que fala um pouco dessa jornada para nós. Essa jornada que a gente busca, que faz a gente caçador de nós mesmos, terapeutas de nós mesmos, caçador da nossa verdade. Mais uma vez, um bom dia, bem-vindos a todos, que a gente faça um belo encontro. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Doce ou atroz, manso ou feroz, eu caçador de mim. Preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar, eu, caçador de mim. Nada a temer, senão o correr da luta. Nada a fazer senão esquecer o medo. Abrir o peito à força numa procura. Fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir, eu, caçador de mim. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim. Muito bem. E a música, então, ela serve para nos ajudar. Aqui não tem coraçãozinho. Eu sinto falta dos coraçõezinhos aqui para aquecer, né? É uma troca de afeto muito boa. Isso, ganhei corações. Isso, muito bom. Chegou. Obrigado, gente. Obrigado pela presença de vocês. E com a música a gente pode... Ela já abre um caminho direto para o coração, não é? A música, para mim, tem esse poder.
Tudo que começa com a música já começa a tocar. Isso, beleza, que tá de coração. E a gente então passa. É como se a gente batesse na porta do coração, regula, sensibiliza, comove, transforma, né? A música é muito linda. Então eu trago a música para ela começar o que a gente tem como caminho. O que é esse caminho? Qual é o diferencial desse trabalho de escuta terapêutica que eu estou aqui propondo para vocês? Esse caminho não foi eu que inventei, né? Eu não tenho um mérito nisso. O meu mérito é anunciar esse caminho, que ele é um ilustre desconhecido caminho. Ele é um caminho pouco conhecido aqui no Brasil e eu acho que até no mundo, pela relevância dele. Então, primeiramente, eu vou dizer que esse é um caminho criado por Eugene Gendlin. E Eugene Gendlin foi um filósofo austríaco. Ele veio da Áustria para Chicago e começou a se relacionar com Carl Rogers, que era um psicólogo humanista, muito reconhecido, muito renomado na época. Alguns filósofos, alguns psicólogos, eles foram muito reconhecidos depois. Carl Rogers não, ele foi reconhecido em vida. Ele trouxe algo muito revolucionário para a psicologia, que muito me agradou. Então, antes de conhecer Gendlin, eu já tinha uma conexão com Carl Rogers. Carl Rogers traz para o mundo da psicologia, tem gente aqui que é psicólogo, algumas pessoas não são terapeutas, Eunice, sim, psicólogo, então talvez vocês já tenham conhecido mais Carl Rogers do que Gendlin, né? Rogers foi um revolucionário dentro da psicologia porque ele trouxe para nós uma postura muito humana para o terapeuta. O terapeuta saiu de um lugar misterioso e distante, onde ele ficava ali num lugar mais escondido, reservado, e Rogers trouxe para a função do terapeuta uma relação mais amistosa, mais humana, mais afetuosa, mais presente, mais autêntica, sabe? Isso para mim foi de uma liberdade enorme, dentre um monte de outras coisas. O que Rogers percebeu é que as pessoas que realmente mudavam eram aquelas que eram capazes de falar e de fazer contato com os sentimentos dela. Então, todas as intervenções que Carl Rogers começou a construir na relação humanista era para ajudar a pessoa a falar mais do que ela está sentindo. Parece que um outro áudio abriu, não sei o que está acontecendo. Vou desativar de todos aqui de novo. Pronto. E assim, quando esse convite começava a ser, vocês imaginam uma história que vocês estão vivendo, uma dificuldade que vocês possam estar vivendo em casa, uma dificuldade com um parceiro, uma dificuldade no trabalho. Sim, ele menciona Gendlin, é verdade, num livro Tornar-se Pessoa. Mas Gendlin teve uma colaboração enorme no trabalho dele, mudou inclusive assim, muitas dimensões conceituais. Mas imagina que você esteja vivendo um conflito e aí a gente fica tentando às vezes encontrar uma solução para esse conflito, uma solução para esse problema. E o que a gente começa a aprender dentro dessa escuta humanista é que a solução começa na gente compreender o que a gente está sentindo. E isso já era uma coisa muito diferente, é um foco muito simples, mas muito efetivo, muito transformador naquilo que a gente está sentindo. Então, Gendlin conheceu Rogers, com Rogers já com esse encaminhamento, e ele ficou encantado, falou, olha, isso é muito bom, isso é muito bacana. Mas chegou um momento que eles se separaram porque Rogers começou a fazer um outro tipo de trabalho e Gendlin então desenvolveu um trabalho só. Eugene Gendlin, ele desenvolveu um trabalho que ele queria aprofundar mais no que é esse sentir, porque o sentir fica muito vago. E tem hora que esse sentir é de menos,
Ou seja, a pessoa não consegue fazer um contato de fato com os sentimentos, e tem hora que ele é tanto, que transborda de um jeito que a pessoa se embola naquele sentimento, se emaranha nele, se afoga nesses sentimentos, e isso também não é terapêutico, isso não ajuda. Então, esse sentir não é um sentir de qualquer jeito, ele começou a especificar mais, ele começou a trazer assim, informações com maiores detalhes do que é que... Essa era a pergunta que movia toda a tese de doutorado dele. O que é que realmente nos ajuda a mudar? O que é que faz a diferença para que alguns clientes se transformem e outros não? Porque eu não sei se vocês, como clientes ou como terapeutas, já perceberam isso, que às vezes o processo não caminha. Não caminha. Você atende um cliente, você faz o seu melhor, mas assim, o progresso é muito pouco. Ou se você já viu pessoas que estão do seu lado, ou você mesmo já tem acontecido isso, de pessoas que estão do seu lado, falam que faz terapia, mas você não vê mudança, você não vê melhora. Ou você mesmo, às vezes, se sente andando em círculos, sem sair do lugar. Essa era a pergunta fundamental. O que impede a mudança? E o que facilita a mudança? E aí Gendlin percebeu, confirmando toda essa ideia, só que agora com pesquisas, gente. Quero dizer que esse é um trabalho que tem uma fundamentação acadêmica incrível, incrível. Se eu fosse listar para vocês os artigos científicos e livros que Gendlin já escreveu, é muita, muita coisa. Ele tem um reconhecimento da Associação Americana de Filosofia, Associação Americana de Psicologia, por notável contribuição. É um prêmio incomum ele receber das duas associações. Ele é genial, mas ele é pouco conhecido, né? E então, o meu trabalho tem sido apresentar essa genialidade dele do meu jeito, com o meu estilo, com a minha sensibilidade, porque esse trabalho me salvou. Me salvou da dificuldade que eu também tinha de lidar comigo, de lidar com os meus sentimentos. E aí eu podia resumir esse trabalho assim, é um ensinamento da gente desenvolver uma naturalidade em sentir. É isso. Mas quando eu falo em sentir, nós vamos precisar especificar isso um pouco, porque Gendlin começou a trazer algo que para a psicologia era, gente, uma revolução. Não existe sentir sem corpo. Então ele traz de novo essa noção da corporeidade no processo de autoconhecimento. O corpo, ele ficou na minha formação inteira de 5 anos como psicólogo esquecido. Tinha corpo não, gente. Puramente mental. Uma formação puramente mental. Cadê o corpo? Né? Olha que descorporificados. Né? Ah, tinha Reich lá atrás, mas Reich não aparece na nossa formação e era um outro tipo de corpo. O Reich trabalhava com o corpo mesmo, com as mobilizações, exercícios. Aqui, o Gendlin, ele vai nos ensinar a escutar o que o corpo já diz para nós o tempo todo. Quando eu canto uma música e essa música me toca, como que eu sei que eu estou sendo tocado? Algo é sentido. Como que eu sei que está sendo sentido? Corpo, gente. Tudo que é significativo na nossa vida, seja de ruim, de difícil, ou seja de bom, o corpo vibra. E essa vibração do corpo, que é sentida como uma vibração, é sentida através das sensações. Gendlin chamou isso de felt sense. Essa não tem uma tradução para o português, felt sense. Foi uma palavra nova, e precisava ser uma palavra nova porque ele estava lidando com um material novo, que é uma perspectiva da gente se escutar diferente. Em vez de tentar entender, né, significados, conceitos, buscar soluções, a gente não percebe, alguém falou aqui no chat, não percebemos
as sensações no corpo. A gente não está atento a isso. Então, Gendlin começou a perceber que havia uma diferença mapeada em estatística, gente. E é isso que mais me interessa para transmitir para vocês. Presta atenção aqui nessa pesquisa. Pesquisa, tá? Pesquisa com uma margem de erro de 1 para 1000. Ou seja, a cada 1000 pessoas entrevistadas, ele errava nessa avaliação, que ele conseguia perceber em 1 ou até 2 sessões se a pessoa ia melhorar num processo terapêutico. Olha isso. Como assim? Isso foi um alvoroço, né? Não é possível. Qual era o parâmetro para ele definir se a pessoa ia melhorar? Nós somos, sim, muito sensoriais, Jaqueline, e às vezes a gente nem se dá conta do quanto, da importância que tem. Qual era o parâmetro para poder dizer da nossa melhora numa terapia? E ele dizia, era a forma do cliente falar. Pela forma da gente falar de nós, ele conseguia ver se essa pessoa tinha chance de melhorar, ou dependendo da forma dela falar, o terapeuta podia ser o melhor, não dependia da linha terapêutica dele, podia ser humanista, psicanalista, comportamental, gestalt terapeuta, terapeuta sistêmico, não importa. Se dependendo da forma dele falar, ele não conseguia acessar aquilo que estava vibrando de forma viva, sentida na experiência atual dele. Porque eu posso falar de uma coisa que aconteceu ontem, mas eu vou falar como? Descrevendo algo distante da cena, ou vou falar algo do que aconteceu ontem sentindo agora? Como é dizer isso que aconteceu ontem? Então, esse parâmetro começou a ser um ponto decisivo. É a capacidade que as pessoas tinham para se aproximar de uma forma consciente dos sentimentos dela. Se eu consigo me aproximar e ao falar de uma forma próxima, a minha fala ela vai ser diferente. Uma característica dessa fala que a gente vai poder definir é que a pessoa que ela está em contato com o que ela sente, gente, ela vai falar e vai fazer pausas. Porque se a gente fala sem fazer pausas, eu não estou dando tempo para checar, para perceber. A minha fala vai atropelando o meu sentir. Que a gente às vezes está tão preocupado em concluir um assunto, em explicar, que nós perdemos a possibilidade que no meio da minha fala está sempre surgindo algo novo. Então, algumas pessoas, ao falar de si, elas faziam pausas. Espera aí, quando eu falo isso, nossa, está me vindo uma coisa aqui. Aí vinha uma emoção, uma sensação, né? E eu vou dizer sensações agora que todos vocês experimentam. Mas quem sabe dar atenção, né? O corpo está sempre nos falando. Mas quem sabe escutar? Então, às vezes, no meio de uma fala, um nó na garganta. No meio de uma fala, um aperto no peito. Às vezes, lágrimas nos olhos. Outro dia a gente recebeu uma pessoa, ela estava falando, começou a vir lágrima nos olhos dela, no meio da fala. Aí sabe o que ela falou? Ai, desculpa. Desculpa? Olha, a falta de naturalidade para sentir. Desculpa. Desculpa porque eu me emocionei. Olha, gente. Desculpa por sentir. Culpa por sentir. Como se isso fosse um problema. Como se isso fosse algo que não merecesse ser tratado dignamente. Então nós temos assim eras de cultura onde nós não
desenvolvemos essa naturalidade em sentir. E algumas pessoas, elas já chegam para a terapia, já chegam para a vida, não é só para a terapia. Tem gente que a fala, o jeito dele lidar consigo mesmo é terapêutico. Ou seja, a pessoa, ao falar de si, ao escrever, ela se emociona e aquilo ali desenvolve um processo nela que traz alívio, que traz conexão com o que está vivo dentro dela. Então, Gendlin percebeu que algumas pessoas sabiam fazer isso naturalmente. Sim, algumas pessoas dizendo aqui que raiva, pessoas dizendo que raiva de estar emocionado, como se o sentir fosse coisa de fraco. Forte é aquele que não se abala. Olha, essa é uma ideia de poder. E o sentir ficou muito associado como uma ideia de fragilidade. Então, a gente está num processo cultural de transformação disso. E o que Gendlin percebeu é que algumas pessoas naturalmente sabiam fazer isso. Sabiam, assim, não é só falar do sentimento, é explorar, gente, aquilo que está acontecendo agora quando eu falo. E não tem jeito de fazer isso sem pequenas pausas. Uma boa terapia e um bom terapeuta é aquele que consegue, no atendimento, ajudar o cliente a estabelecer pequenas pausas para que ele possa não só dizer o que ele sente, mas aprofundar no que está sendo dito, aprofundar no que está sendo sentido. Porque não adianta, às vezes começa e a gente corta, não aprofunda. E quando a gente fala de alívio, qual é o caminho para que a gente possa se aliviar de uma emoção, de um conflito que esteja nos incomodando agora? Sabe qual é? Segura essa aí. O caminho para o alívio. De qualquer conflito que a gente esteja lidando. É sentir ele, sentir o que está em jogo até o fim. Qual é o fim? É o momento em que a gente sente alívio de... é isso. Porque o conflito é sempre um choque de forças que eu não estou entendendo e que ainda não tiveram autorização interna para poder se revelar. Quando a gente consegue revelar isso, né? Gendlin fala que são 2 movimentos essenciais que eu vou estar trabalhando com vocês aqui hoje. Um é perceber o que está acontecendo, perceber o que eu estou sentindo. 2, expressar isso que eu percebi. E esse expressar, aí entra um detalhe muito bom para nós. Ele não depende só de expressar para um terapeuta, para um amigo ou para alguém. Eu posso me expressar escrevendo, sabe? Eu posso Tinha gente que fazia experiências de estar sentindo e gravava o que ele estava sentindo. Aquilo ali é um jeito de expressão. A gente usa pouco isso, né? Falar sozinho é mais difícil do que escrever sozinho. Então, no trabalho que eu estou propondo para vocês, que chama autofocalização, ou a gente apresentou ele como escuta interior, nós temos então esse movimento de ir para dentro e escutar e ir para fora e expressar. Esse expressar, quem tiver à mão uma caneta e um lápis, vai fazer muita diferença, né? Para um momento que eu posso trazer aqui de convite para essa escuta interior. Então, essa expressão, ela vai dar mais um passo nesse movimento interno de nos ajudar a compreender e a vivenciar plenamente o que está sendo sentido. Porque geralmente o que nos transtorna não é o que a gente sente. O que nos transtorna, sabe o que é? Brigar com o que a gente sente. Resistir ao que a gente sente. Não aceitar o que a gente sente. Negar o que a gente sente.
É isso que nos transtorna. Então, todo esse trabalho é um convite para que a gente possa ser mais honestos conosco. E às vezes tem coisas que nem convém falar para os outros, não. Não é uma ditadura da expressão externa, mas é sim um convite para a vida inteira da gente ser mais honestos conosco. Tem coisas que não vão poder e nem necessitar ser ditas, mas eu posso expressar para mim. Escutar, escrever, para que eu receba aquilo que eu estou vivendo. Receber tudo que a gente faz, gente, e isso não é uma coisa que se desenvolve automaticamente. Ah, vocês entenderam? Eu acredito que o que eu estou dizendo, a Graça está falando que escreve, fala muito sozinha e chora. Imagina o tanto que isso pode ser bom, Graça, o tanto que isso é terapêutico para você. Agora o que eu vou te apresentar para você e para todos é uma nova perspectiva dessa escuta, que é incluir nessa escuta algo que é muito diferenciado. A escuta das sensações corporais que vem junto com tudo aquilo que a gente está vivendo, com tudo aquilo que a gente está experimentando. Isso vai fazer muita, muita diferença nessa escuta. Porque às vezes a gente fica dando atenção para muitas coisas que não vão trazer alívio. E Gendlin foi percebendo então que tem um caminho direto. Aqui a focalização também eu defino ela dessa forma, uma via direta à experiência sentida. Porque às vezes a gente fica explicando tanto, preocupado tanto em querer entender, em querer encontrar uma solução, racionalizando tanto, e perde muito tempo. E pode ser que depois a pessoa chegue, depois de um tempo, num lugar que alivia, que sente, que solta, e pode ser que ela não chegue, fique ali, ó, igual um disco arranhado, em busca de um lugar para entender, em busca de uma solução, em busca de um alívio de uma forma errada. Buscando entender para poder aliviar. Geralmente é essa a nossa maior, a postura mais comum. Nossa maior dificuldade é sair do modo analítico, explicativo e racional e entrar num modo que é experiencial, sentido, vivencial. Nesse modo que eu estou aqui apresentando para vocês, o entender não é o mais importante. O entender, segura essa aí também, ó. O entender é um subproduto do sentir. Ele vem como consequência da gente se abrir para sentir. Eu não vou entender um monte de coisa antes de sentir. E é isso que a gente fica às vezes aflito, querendo entender o que eu não entendo. Querendo saber o que eu não sei. Como se esse fosse o critério para poder ficar bem e encontrar alívio. Então, o que eu estou propondo para vocês é uma mudança de paradigma na forma de nos escutarmos. Que é deixar que o sentir seja a prioridade e que a partir dessa abertura para o sentir, a gente seja informados pelo corpo, pelas sensações do corpo, o que está acontecendo conosco. E isso pode fazer tanta diferença na nossa vida, tanta diferença, que nós vamos desenvolver espaços de regulação emocional, espaços de autoacolhimento, espaços de autoatendimento, de um jeito que pode nos poupar tanto estresse. Porque o que é o estresse? É uma carga de sensações, de emoções e de conflitos que foi se acumulando, que não encontrou vazão de alívio. E aí vai se acumulando, chega uma hora que a pessoa está num estado de estafe, né? Num estado de...
Então, sim, precisamos, antes de tudo, estarmos presentes. E quem vive nesse estado de conflito, a coisa mais difícil para ela é estar presente. Porque estar presente é estar de frente com o que está doendo, é estar de frente com aquilo que está incomodando. Então, a gente vai buscar dissociar do presente, indo para 1000 lugares, principalmente, né? Às vezes, lugares que vão me distrair de mim, para que eu não fique de frente com aquilo que eu não quero sentir. Se eu puder escutar a resistência, a voz da resistência que existe em nós, ela diria isso. Eu não quero sentir. Claro que não é tudo. Tem algumas coisas específicas. Tem coisas que a gente não tem problema em sentir. Mas tem outras que elas são chamadas de traumas. E aí eu quero dizer que nós não vamos dar conta de lidar sozinhos com traumas muito profundos por causa dessa resistência. Quando a gente se aproximar dela, ela vai nos tirar de lá, achando que está nos protegendo de algo que sempre foi insuportável. E então, nesse momento, o que vai acontecer? Nós vamos dispersar, nós vamos perder o interesse, nós vamos ter sono, nós vamos ter uma indisponibilidade. Esse é o que a resistência faz, porque ela quer nos proteger do contato com a dor, como se a dor fosse nos destruir. E o que a gente vai aprendendo nesse caminho, o desenvolvimento de maturidade que a gente está sendo convidado nesse caminho de autoconhecimento, sabe qual é? A gente aprender a permitir, a nos permitirmos sentir um pouco de dor. Sabe? Um pouco de dor. Para dar a luz. Não há como a mulher dar a luz sem passar por um período de dor. Eu gosto muito de analisar, de fazer esse trabalho, de associar, melhor dizendo, esse trabalho com um símbolo de uma gestação. Eu acho esse trabalho da autofocalização, da focalização, um trabalho muito feminino. E eu sou um homem muito feminino, eu sou um homem que é sensível demais, que me emociono demais. Isso para mim, para as mulheres, eu estou ouvindo aqui mulheres falar quanto era difícil. Para os homens, imagina. Então eu fiz um trabalho ao longo da minha vida muito forte para compreender que eu sou um homem diferente, que eu sou um homem do meu jeito, que eu não era de acordo com um padrão de homem que me falavam que era ideal, culturalmente, né? Então, essa desconstrução foi acontecendo para que eu tivesse mais liberdade de sentir, de vivenciar aquilo que eu estou sentindo, que eu estou vivenciando, aquilo que está sendo experimentado a cada momento. Então, esse trabalho, quando eu digo que ele é feminino, porque existe uma característica da qualidade feminina, eu não estou falando mais de mulher e homem, tá, gente? Não estou falando de gênero, mas eu estou falando de energia, eu estou falando de atitude interior. Atitude interior masculina é muito ligada à ação, ao fazer, ao agir, ao se posicionar, ao se expressar, né? E que é muito importante, que todas as mulheres precisam desenvolver, todos os homens precisam desenvolver, senão vai ter desequilíbrio. Mas agora existe uma atitude que é feminina e que todos os homens precisam de desenvolver em alguma medida, todas as mulheres precisam desenvolver em alguma medida, que é a capacidade de sermos receptivos, a capacidade de desenvolvermos abertura para receber o novo. Essa abertura é algo que exige silêncio, que exige abrir mão da fazeção, do controle, que é muito masculino.
E que é necessário para um monte de coisa, tá, gente? Eu não estou falando mal, eu estou dizendo que há hora para tudo. Precisa muito controle para regular a nossa vida financeira, para atravessar a rua, para dirigir. Para um monte de coisa, nós precisamos muito de atenção, de controle, de ter as rédeas na mão. Para esse trabalho, o que nós estamos aprendendo é soltar as rédeas um pouco. Isso, Tiago, querido, um resgate do sentir. É um caminho de liberdade, gente. Vocês conseguem compreender a essência desse convite? Ontem eu fiz um post no Instagram que falava: não tem como você estar aberto para a vida estando fechado para o seu sentir. Quando a gente tem medo da vida, tem gente que tem medo da vida o tempo todo. No fundo, é um medo do sentir. Quando eu começo a dar boas-vindas para o sentir, eu perco o medo da vida. Porque vida e sentir, como diz o Petwork, não sei se vocês conhecem, é um outro caminho lindo de desenvolvimento pessoal. O Petwork, o guia do Petwork diz: vida e sentir são a mesma coisa. Então, quando eu convido vocês a estar abrindo para o sentir, né? Alguém está dizendo aqui, Mateus, ouvindo você já está abrindo um monte de coisa. Eu estou falando com vocês agora emocionado. Eu estou falando com vocês agora sentindo o que eu estou dizendo. E eu sei que a energia das minhas palavras agora já podem estar movendo vocês a também se abrirem para sentir esse convite. De que sentir, se abrir para sentir, é um caminho de liberdade. Quando eu descobri isso, todos os outros caminhos começaram a perder força e eu me agarrei nisso. Falei, gente, é isso. O que pode ser mais importante do que desenvolver nossa liberdade? E existem outras formas de desenvolver essa liberdade, Mateus? Existe, mas essa é a que eu encontrei, é a que mais fez sentido para mim e é a que eu tenho para poder apresentar com a autoridade de quem vive isso, de quem experimenta essa libertação na minha vida há anos. A começar por isso que eu contei para vocês, a libertação de um padrão machista, masculino, que sufocava a minha sensibilidade e me permitir ser um homem que me emociona na frente de pessoas que eu nem conheço, que me abre para poder me deixar ser visto. Sabe? Cada vez mais eu me sinto seguro em me deixar ser visto. Em ficar de frente com as minhas dores, com os meus conflitos. Então, quando eu falava da gestação, não há como a gente encontrar alívio sem se abrir para sentir um pouco de dor. Eu vi um post esses dias que me tocou muito. Olha, vai ser difícil de um jeito ou de outro. Ou seja, vai doer de um jeito ou de outro. Dói quando a gente se abre para sentir? Dói. Dói quando a gente se abre para ter um filho. Eu não sei quantas mães tem aqui. Mas eu imagino a dor de um parto e as dores que antecedem, o desconforto de um parto. Quando a minha esposa estava tendo a segunda filha, na mesma hora que ela acabou de nascer, relaxou, chegou à noite, eu tive, na mesma hora, uma cena muito curiosa, gente, lá no hospital. Minha segunda filha tinha acabado de nascer, a gente estava ali de noite, no hospital, de repente começou. Não, minha coluna tá doendo, não, tá aumentando. Não, acho que não é coluna não, ela falou, desce lá no plantão para ver. Quando eu desci no plantão, já cheguei no plantão engatinhando. Era uma pedra nos rins. Gente, parecia que tinha uma faca entrando aqui. E depois eu fiquei sabendo que essa dor das pedras nos rins se compara
a dor do parto, que é a dor que se compara. Gente, mas doía tanto. Eu engatinhava, assim, urrava de dor. Eles me davam, como é que chama aquele remédio mais forte de todos? Aquele remédio mais forte de todos, morfina, obrigado, gente, morfina, eu tomava morfina, não adiantava, não adianta, me dá outro, me dá mais. E uma faca aqui, ó, pedra nos rins. Acabou que saiu do hospital, ela e eu. Eu acompanhei ela na dor do parto, assim. Dói. Mas o que nasceu dessa dor? Você queria não ter vivido essa dor como mulher? Olha o que veio dessa dor. Uma vida, uma menina linda, sabe? Vida nova chegou. Passa um tempo, a mulher esquece. Porque a vida, o amor que surge daquela vida nova, preenche, dá um sentido novo. E aqui a mesma coisa, quando eu convido vocês a esse contato sentido, num primeiro momento, quando eu digo é um trabalho feminino, é um parto, gente. Vai doer um pouco o contato, eu vou chorar, mas deixa ir até o fim. Essa criança precisa sair, essa experiência precisa sair, ela precisa ser revelada. Que alívio. Veio. Soltou, veio a luz. Né? E aqui entra o ponto fundamental. Mateus, isso é lindo. É lindo. Eu falo e me emociono disso, eu me encanto, eu sou apaixonado com esse caminho. Mas aqui começa um ponto que é diferenciado. Como? Como fazer? Como deixar? Porque às vezes a gente nem sabe o tanto que a gente resiste. Então, não basta entender, não basta achar isso bonito, entendi e agora eu quero. Não basta. Eu preciso vivenciar repetidas vezes, até o momento, gente, que isso se torne natural para nós. Se torne natural. Vou contar uma experiência ontem que aconteceu aqui em casa e logo depois disso eu vou abrir para um pequeno exercício com vocês. Ontem, minha filha chegou e ela estava um pouco angustiada com umas coisas que estão acontecendo com as coleguinhas dela. Minha filha mais velha tem 12 anos, então, e ela é muito sensível, ela é filha do pai, ela é filha da mãe, são dois seres muito, muito sensíveis. Então, ela vem com isso e ela falou: pai, eu não queria sentir tanto, eu não queria que isso me sofrer tanto com as coisas. Eu falei: ô filho, eu sei. Como eu sei. Como eu desejei isso também. E às vezes a gente tem a impressão que se eu não sentir, eu não vou sofrer. Eu disse a ela: mas nós vamos sofrer de outras formas. Quando eu disse: vai ser difícil, vamos escolher o nosso difícil. Não sentir, gente, também torna tudo muito difícil. Também torna a vida muito difícil. Engolir experiências, reprimir sentimentos, adoece. E essa foi a vivência que a gente teve. Ela começou a falar do que ela estava vivendo, do que ela estava sentindo com as colegas dela, e aí ela começou a se emocionar. E quando ela começou a se emocionar, ela pegou e levantou depressa e entrou no banho. E ali, o que ela fez? Interrompeu o fluxo da experiência sentida. Aí eu levei um choque assim, mas entendi que ela naquele momento não teve naturalidade para dar esse passo. É algo diferente, novo, e que ela estava ainda brigando com aquilo. Olha a palavra, eu não queria sentir a resistência, porque sentir ainda está com essa ideia de que é sofrido, é sintoma de fraqueza, né? Não queria. E é sofrido. Quem é que gosta de sentir medo? Quem é que gosta de sentir tristeza? Levanta a mão aí. Gente, não é uma coisa que a gente busca, é uma coisa que vem.
É como um inverno. Tem gente até que aprendeu a gostar do inverno, mas goste você ou não, ele vai chegar. E de uma forma ou de outra nós vamos ter que passar por isso. Essa estação. Na alma, as emoções são estações. E então, Poliana, a gente demora para naturalizar. É um processo, assim, de anos, reforçando esse aprendizado. Então, o que eu estou trazendo para vocês é um convite para uma introdução nesse caminho, que é um caminho para uma vida. Eu estou nele há 20 anos, fazendo esse movimento, desenvolvendo, exercitando em terapias, em processo comigo, né? Então, a gente vai aprendendo a dar boas-vindas para todas as estações. Tem gente que o inverno é vida e o calor também é vida. Ah, não suporto calor. Então, a gente nem precisa gostar de todas as emoções, mas dá um lugar de legitimidade, dá um lugar de direito para cada estação, para cada emoção, para cada experiência. É um trabalho muito inclusivo, de incluir tudo. Não significa concordar, não significa agir de acordo com o que eu estou sentindo, não é isso. Mas é ser honesto em assumir. Olha, eu não queria estar sentindo isso não, mas eu estou. Vejam como é escutar isso. Eu não queria sentir isso, mas eu estou, eu sinto. É um respeito isso, Regina, um respeito a tudo que eu sinto. Respeito. Não sei se vocês gostam da constelação familiar. Tem muitas coisas, às vezes, que me arrepiam, bem distantes do que eu acredito que são feitas em nome da constelação. Mas tem muitas coisas lindas. Eu tenho 2 formações em constelação e eu amo esse trabalho também. Mas eu tenho algumas reservas, algumas ressalvas pela forma com que, às vezes, ele é conduzido. Mas tem uma coisa que diz, né, dentro da constelação sobre incluir os nossos pais, que nós nunca vamos ter paz na vida se a gente não puder incluir os nossos pais no nosso coração. E muita gente também tem dúvida, o que é incluir? É ser amigo deles? É ter que conviver o tempo inteiro? É ter que passar o fim de semana na casa da sogra, na casa da mãe? Respeito. Aceitação. Respeito. Dá a eles um lugar de respeito. Eu não vou conseguir me respeitar se eu não respeitar meus pais. Respeito. Você não precisa nem concordar. Respeito. É isso que nós vamos estar trabalhando com as nossas experiências. Terminando esse exemplo, minha filha foi para o banho. Quando ela saiu do banho, ela falou: pai, eu estou sentindo uma dor aqui no peito. Eu estou passando mal. Aí eu pensei, né, será que eu dou um remédio? Onde que é, filho? O que está acontecendo? Tem uma dor aqui, ó. Aí eu comecei, que horas começou essa dor? Comecei a investigar com ela para ver qual seria o passo que eu poderia dar com ela. E isso já era 10 e tanto da noite. Aí eu falei: ô filha, eu vou te falar o que eu percebi, você vê se isso está de acordo. Eu acho que você estava falando de algumas coisas, você começou a sentir e interrompeu o que você estava sentindo. Aí ela falou: eu não queria sentir aquilo. Eu falei: pois é, mas o seu corpo está sentindo, as suas emoções estão sentindo e você interrompeu. Mas mesmo que você não goste, você está sentindo. Isso é uma parte viva que está pedindo passagem também. Eu fui falando isso com ela e ela foi, voltando a chorar. Aí agora ela completou. Aí quando ela completou, falou: isso também faz parte, pai. Também estou sentindo isso. Foi um momento lindo. E aí eu falei: e agora? Como é que está aquela dor que estava tão forte aí no peito? Passou. Esse é o parâmetro nesse trabalho nosso para poder definir mudança terapêutica. Olha que chave.
É isso que eu ensino na formação para os terapeutas. Então hoje eu estou apresentando a autofocalização para todos vocês. Um caminho da gente se aprofundar nesse contato interno. Algumas pessoas aqui são terapeutas, outras podem querer ser, e aí depois nós vamos ter alguns outros passos, se vocês quiserem seguir, para aprofundar essa jornada conosco. O próximo passo seria o desenvolvimento desse sentir conosco primeiro, para ver se isso faz sentido, para ver se eu me identifico com isso. Então é um curso que eu vou estar apresentando de 2 encontros presenciais com vocês, onde nós vamos estar vivenciando isso. Dentre esse caminho, eu quero aprofundar, aí nós vamos ter uma formação para os terapeutas mais longa, onde a gente vai ensinar a oferecer isso também. Para os clientes, para com quem a gente trabalha. Então, me disseram uma vez, medite para observar seus pensamentos como as cenas de um filme. Sim, é uma ferramenta diferente. A gente não vai ficar dando tanta atenção para os pensamentos, mas para as sensações. Mas sim, é um trabalho que tem esse desenvolvimento interno de um jeito muito, muito especial, que vai nos dar, é isso que eu queria dizer, eu acabei me dispersando um pouquinho, o que eu queria dizer é o seguinte, o que eu ofereço para os terapeutas, o que eu ofereço para as pessoas com esse trabalho, é uma possibilidade da gente desenvolver a segurança como terapeuta e como pessoa do que de fato traz alívio. Porque às vezes a gente fica sem saber. E aqui o que vai nos dar essa segurança é justamente essa observação das mudanças nas sensações corporais quando a gente se aproxima de um jeito aceitável, receptivo, daquilo que a gente realmente está vivendo. Quando eu consigo me aproximar de uma maneira despojada, descontraída, e me permito sentir a dor, a alegria, o prazer, a realidade do que eu estou sentindo. Focalização não é só dar boas-vindas para a dor. É para a experiência. Quando eu me permito viver essa experiência, algo vai mudar no meu corpo imediatamente. Não é assim, você vai melhorar. Não, não é que você vai mudar. Já mudou agora. Eu ainda não sei mensurar essa mudança, mas já mudou agora. Quando aquela dor que estava aqui soltou. E é nisso que a gente vai aprendendo a confiar. Algumas pessoas estão falando assim, é uma ferramenta, é uma técnica, não deixa de ser. Mas o que eu quero transmitir para vocês de verdade, sabe o que é? Um novo olhar. Não é apenas uma técnica que a gente vai lá e aperta. É o desenvolvimento de um novo olhar. Ou seja, o desenvolvimento de uma sensibilidade, gente. Esse caminho é um caminho que é um desenvolvimento da nossa sensibilidade. Onde é que vocês aprenderam isso na vida? É um desenvolvimento da nossa capacidade em sentir plenamente a vida. Não só o que eu sinto, mas a vida. E isso não tem técnica para isso. Descobri uma técnica de sentir a vida. Não. Isso é uma abertura, isso é orgânico. Mas nós precisamos de um estímulo correto para favorecer isso. Para favorecer esse desenvolvimento. Caso contrário, a gente acaba investindo atenção, energia,
em lugares que não vão nos ajudar nesse desenvolvimento. Então o Gwendolen trouxe um caminho e falou, gente, por aqui. Se vocês forem por aqui, esse desenvolvimento vai acontecer de uma maneira linda em direção ao alívio, à liberdade e à segurança interior. Para mim, esse é o maior bem que eu tenho conquistado ao longo desses anos de trabalho interior comigo. Cada vez mais eu sinto surgir aqui em mim segurança interior. O maior terror que eu tinha era o tanto que eu tinha experiências onde eu me sentia constantemente inseguro de assumir quem eu sou, de assumir o que eu sinto, de assumir o que eu vivo e não ser bom o suficiente para poder ser reconhecido, aceito, apreciado. Isso foi sofrimento, uma vida. Tem cada vez mais deixado de ser. Cada vez eu me sinto mais natural em ser quem eu sou. Isso é segurança interior, né? E isso é uma conquista que vai chegando com esse desenvolvimento desse caminho. Tem muitos lugares que nos levam para o corpo. O Vinícius está falando aqui um trabalho lindo que é a biodança, né? A biodança ainda une movimento e música, sabe? Pô, isso é... Quando a gente vê, nós estamos sendo tocados. Tem muitos caminhos que podem nos levar a isso. Mas esse é um caminho muito específico, que é um convite para lidar. Eu falei Vinícius, mas é a Maria que está com o Instagram o Zoom do Vinícius. Beleza, Maria. É um caminho que nos dá esse... Um ponto muito específico, gente, que há muitas formas que podem nos ajudar a sentir, né? Mas aqui, a forma que Gwendolen desenvolveu, ela é muito básica, ela é muito simples, ela é muito direta. Sensações corporais, o foco, a autofocalização é nessa direção. Então vou fazer um exercício com vocês agora. Tem muitas perguntas aqui que talvez não vou conseguir responder, e aí depois a gente pode estar trazendo lá para os grupos, para o pessoal aqui da equipe, dentro do possível eu respondo. Mais uma pessoa, a Janice, que diz assim: com o sentir é possível modificar a imagem do sofrimento, da dor, da raiva e da alegria? Sim, o sentir ele vai modificar tudo aquilo que está distorcido, que está causando sofrimento. Ou quando a gente se permite sentir plenamente, seja o que for, o que as pesquisas e a prática têm nos revelado é que quando eu me permito sentir plenamente o que for, eu vou experimentar alívio e mudança. O que for. O negócio é esse, a gente tem autorização para sentir algumas coisas, mas não temos autorização interior para sentir outras. E é isso que esse trabalho vai nos ajudar, a desenvolver essa autorização para sentir tudo. Tudo. Ana Maria, celebrar e agradecer também são experiências sentidas, verdade. Tem gente que não tem espaço para experimentar gratidão, afeto, atração física, reprime. Uma vez aconteceu isso comigo. Eu estava vivendo uma situação, quando a gente lançou a primeira turma de focalização, eu estava muito feliz e compartilhei com um grupo de amigos, um grupo grande de perto que eu faço parte. Gente, deu certo, a nossa primeira turma abriu, estou feliz demais, né? E aí quando eu coloquei lá, um monte de gente veio me estimular, me dar, né, força, e eu ouvi um monte de palavras tão lindas ali, e aquilo foi me emocionando, mas eu estava dirigindo, indo para a Oficina da Alma, na época, né, tinha um trabalho presencial lá, hoje está quase tudo virtual, mas esse ano nós vamos fazer algumas coisas presenciais em algum momento também. E aí eu não estava
com essa pausa necessária para sentir tudo aquilo que estava sendo provocado. Então eu fui lendo aquelas mensagens, quando eu cheguei lá, meu coração estava assim apertado, eu estava ansioso, eu estava passando mal. Sabe o que é? Era uma experiência de profunda gratidão. Aí eu parei e senti, puxa, eu estou muito grato. E comecei a chorar, pela experiência de gratidão. Quando eu chorei, acabou. Que leve, ótimo. Então não é só abertura para experienciar a dor, é abertura para experienciar todas as experiências. Qualquer experiência que não puder receber essas boas-vindas vai gerar dor. Tudo aquilo que não tiver autorização e respeito vai gerar dor. Bom, eu vou dar mais um passo com vocês e depois nós vamos trazer aqui um convite, né? O primeiro passo agora é convidar vocês a experimentar um pouquinho isso. Veja o que acontece quando todo esse convite, toda a compreensão desse caminho agora, num momento de silêncio, agora vocês renunciem à capacidade de entender qualquer coisa a mais a respeito disso. Agora a gente faz apenas uma pausa para poder perceber como isso me toca. De que forma, né? A Andressa está falando, eu já choro junto com a sua fala. E quando você chora, Andressa, acompanha também as sensações que vão surgindo no seu corpo. Quando eu pergunto para vocês agora, convidando vocês a se perguntarem: o que está acontecendo comigo agora? Deixa o seu corpo responder. Não é o que você pensa que está acontecendo. Se você quiser fechar os olhos, começar a prestar atenção na sua respiração um pouquinho, pode ajudar. Quando a gente fecha os olhos, a gente volta a nossa atenção mais para dentro. Presta atenção na minha respiração e vou percebendo o meu corpo. Você está tensa? Onde que você está tensa? Está pesado? Como eu estou agora, ouvindo tudo isso? O que nesse momento precisa de receber boas-vindas? Na minha experiência, que sensação corporal se destaca agora? Veja, eu não preciso saber agora do que você está achando, do que você está pensando. Mas eu só estou perguntando qual sensação corporal se destaca agora. E veja se é possível ficar um pouquinho com essa sensação. Para algumas pessoas pode ser difícil fechar os olhos. Sabe o que fechar os olhos significa? Entregar. Não entrego. Não me solto. Não tem abertura para o sentir sem entrega. Sem soltar o controle um pouquinho. Então esse é o convite. O que acontece se você parar de controlar? Como o seu corpo te fala a respeito do que você está sentindo agora? O corpo está sempre falando. E o meu convite agora é te ajudar a escutar. Como? Permaneça
sendo agora companhia para essa sensação que surge. Qual sensação? Pode ficar com ela um pouquinho só. É um aperto, é uma tensão no ombro, uma vontade de chorar. Você pode ficar com isso e deixar que isso exista, sem ter que fazer nada. Sem ter que entender, sem ter que querer tirar. E olha o que acontece quando você não briga com isso. Quando você permite que isso tenha um lugar. Não queira tirar. Às vezes a gente quer tirar o desconforto com alongamentos, por exemplo. Mas se você ficar com desconforto um pouquinho só, em vez de querer tirar, talvez esse desconforto não esteja aí à toa. A gente já vê e quer tirar. Isso. Tensão no pescoço, tensão no quadril. Se eu escutar essa tensão, o que ela tem para dizer? Fica com ela um pouquinho. Não tente entender antes dela se revelar. Lembra do que eu disse? Receptividade. Quem quer tirar ainda está no modo masculino, de querer resolver. Aqui, o modo feminino é escuta. Se abra para receber. Receptividade ao que quer que apareça. Apareceu, foi tensão no quadril? Escuta. O que me deixa tão tensa? Espera. E olha o que vem. Apareceu um aperto no peito? Escuta esse aperto um pouquinho e deixa o próximo passo vir dele. Tensão no ombro? Espera. Que tensão é essa? Espera e escuta. Silêncio. E veja o que vai vindo. Talvez venha uma imagem. Talvez venha uma palavra. Medo. Talvez venha uma frase. Seja o que for, escreva. Você pode escrever num papel aí. Você pode escrever aqui no chat também pra gente. E veja, se for isso mesmo, você vai sentir algo se mover. Uma emoção. Alguém trouxe uma palavra, abandono. Veja se essa palavra realmente corresponde ao que você está sentindo. Aí nós vamos checar. Se for, seu corpo vai mostrar. Trazendo choro, trazendo alívio, trazendo uma nova energia. Culpa, dor de estômago. O que essa dor está me dizendo? O que me deixa tão travada, tão tensa? Culpa. Veja se você pode se permitir sentir essa culpa, se permitir sentir essa raiva. Se permitir, eu estou sentindo isso.
amor, desconforto, paralisada, estagnada. Veja se você pode dizer sim, eu não queria não, mas é isso que eu estou sentindo, sim. Olha o que acontece quando você deixa de brigar com o que você está sentindo agora. Solidão, medo, fracasso, não sou boa o suficiente. Isso. Com o que eu estou brigando quando eu não aceito a realidade? A realidade é muita coisa. O que eu não estou dando conta de aceitar? Não dou conta de aceitar meu corpo. Cansaço. Insegurança. Olha quanta coisa está surgindo, gente. E o que a gente está aprendendo agora é dar boas-vindas. Boas-vindas ao ruim. Não, boas-vindas à experiência. Seja ela como for. Ela tem direito de existir. Isso está sendo sentido. Medo, raiva. E agora sim, alívio por sentir. Luto. Isso. Agora nós vamos dar mais um passo. O que isso que está acontecendo precisa para encontrar alívio? Como seria se agora eu me abro a tudo isso? Isso. Isso. Como seria se nesse momento eu não resistisse a nada? Calma. Sono. Relaxamento. O sono pode ser uma fuga. Não quero sentir isso e aí eu durmo. Ou pode ser um profundo relaxamento de quem está se abrindo para sentir tanto que o corpo relaxa. Isso, relaxamento. Isso, corpo todo arrepiando, maravilhoso, Vanete. Alívio, o corpo arrepiando significa, sabe o quê? Correntes de tensão se soltando. É orgânico, gente. O corpo vai se liberando de coisas que a gente guardava sem nem saber que estava guardando. Luciana, prazer em sentir. Maravilhoso, Luciana, é isso. Sentir, no fundo, quando a gente se abre para o sentir, é sempre prazeroso. É o alívio. Esse alívio, ele é um prazer. É um prazer a gente se abrir para o sentir. Leveza, são características que estão sempre definindo a mudança terapêutica. Um sentimento de prazer e bem-estar, de alívio e relaxamento. Sempre que eu sou capaz de me abrir plenamente para o que eu estou sentindo agora. Medo de não dar conta. Uma paz gostosa. Esse é o caminho, gente. Isso. Talvez algumas pessoas já estão experimentando o alívio de conseguir acolher o que chegou. E talvez outras ainda estão sentindo desconforto de lidar com sensações que ainda não estão muito bem aceitas, que a gente ainda está tentando entender, que ainda está brigando, que ainda está tentando tirar. Então eu vou dar mais uns passos agora com vocês para a gente poder caminhar para o fechamento desse processo. Isso. Seja o que for que eu esteja sentindo agora, olha para isso e diga, sim, eu não posso evitar. Isso. Eu sinto. Eu sinto muito. Veja. Olha o que vai acontecendo com o seu corpo, não é o que você pensa sobre isso, seu corpo. Isso. Eu sinto. Ufa. Até eu arrepiei aqui também. Soltou mais algumas coisinhas. Isso.
muito bom. Eu sinto muito. Isso, se dê um abraço, Manu. Se veja você se dando um abraço. Vejam vocês agora, a gente termina com essa imagem, esse exercício. Você se dando um abraço. Se quiser até pôr as mãos assim, ó. Isso. A gente se pressiona tanto. Tanta pressão, tanta exigência. Como seria se apenas nesse momento eu não me pressionasse? E nem ficasse preocupado em querer entender. Tem alguma pessoa falando, não estou entendendo. Não tem que entender, solta essa pressão de ter que entender, solta. Só se permita sentir. É muita exigência de ter que entender. Isso, só se pegue no colo agora. Olha que lindo, meu corpo soltou como um saco de batatas. Ah, isso, gente, é autoatendimento. Isso é escuta interior. Isso é autofocalização. Não é lindo? Fica o tempo que for necessário aí com você, se dando esse direito de se receber por inteira, de soltar essa exigência, essa pressão, de ter que ser o que você não é, de ter que entender o que você não entende, de ter que dar conta do que você não dá, de ter que saber o que você não sabe. Solta, você não tem que nada agora. Muito lindo. Aí é difícil, chegou agora e quer entender tudo. É muita exigência. Chegar no final e querer entender. Depois você vê gravado. E a gente então agradece. E agora veja se é possível assim. Eu agradeço por tudo que meu corpo trouxe nesse momento, sabendo que esse não é o último passo. Há sempre um próximo passo. E dentre a ideia desse próximo passo, eu vou apresentar agora próximos passos para quem quiser continuar esse trabalho. Então, o que eu ofereci para vocês, uma introdução a esse caminho, uma experiência, uma degustação do que ele representa e do poder que ele tem. Olha quantas, né, pessoas estão aqui dizendo, né, da vibração, do alívio. Então, Mateus, eu quero continuar esse aprendizado, eu quero desenvolver isso em mim. Então, agora nós vamos oferecer um caminho para isso. Um caminho simples, onde a gente vai ter mais encontros, onde vocês vão ter acesso a aulas e a mais disso. Mateus, gostei, me tocou. Mateus, não me tocou em nada, não tem nada a ver comigo. Ok, que você acha o seu caminho. Mas se te tocou, se mexeu com você, se isso despertou em você, né, conexão consigo mesmo, então, às vezes a gente pode continuar juntos. Eu vou apresentar isso agora, então, certo? Peraí. Vamos ver se eu vou conseguir aqui. Pronto.
Então, aqui vocês estão vendo essa moça bonita? Então, meditando, interiorizando. Né? Deixa eu pôr isso aqui melhor. Pronto. Então, a focalização é um exercício de interiorização, onde a gente vai mais para dentro para colher aquilo que está se apresentando. A escuta interior. Esse sou eu, psicólogo, né? Tenho uma formação, primeira, dentro a minha base humanista, dentro da abordagem centrada na pessoa, aqui no Instituto Humanista de Psicoterapia em Belo Horizonte, onde hoje eu dou aula como professor de focalização. Mas antes, lá em 2002, foi minha primeira formação, minha primeira base depois que eu formei. Uma formação em Deep Memory Process, que é um processo de memória profunda, né? Regressão de vidas passadas, regressão de infância, com Roger Vogler, foi sensacional esse trabalho. Formação em constelação familiar. E hoje eu sou um coordenador do curso de focalização pelo Instituto de Nova York. Sou um coordenador credenciado, de forma que hoje a gente está oferecendo a certificação internacional para quem completa a nossa jornada ali como a formação para terapeutas. Também sou facilitador do Patchwork e fundador aqui desse núcleo terapêutico chamado Oficina da Alma em Belo Horizonte, que a gente tem a página e tudo, mas tem uma sede física aqui onde a gente tem encontros e um núcleo de trabalho. Então, a autofocalização, gente, ela é uma escuta experiencial, que se inicia nas sensações corporais, onde a mente ainda não encontrou palavras. Agora nós vamos descrever esse processo, vai fazer mais sentido para vocês depois de ter vivido um pouco. Uma escuta experiencial que se inicia nas sensações. Quando eu fiz a pergunta como eu estou e como o seu corpo responde, as sensações que surgem, se inicia nas sensações, onde a mente ainda não tem palavra para identificar o que está acontecendo. Frio na barriga, nó na garganta, aperto no peito, tensões, são expressões do corpo para informar que experiências estamos vivendo implicitamente agora, o tempo todo. Autofocalização é um caminho de autonomia da ajuda, a gente poder se ajudar assim, parar e nos escutarmos de uma maneira transformadora. Já se sentiu angustiada, tensa, desanimada, sem saber como lidar com isso? A focalização vem nos ensinar o como. Eu acho que esse é o tesouro. Então, para quem é esse curso? Nós vamos oferecer, então, mais alguns passos nesse caminho. A gente chamou o curso de autofocalização, a escuta interior. Então, é para quem está buscando um caminho de autocuidado, de acolhimento, de autoacolhimento, de autonomia. Para quem está buscando alívio para essas dores emocionais, como muitos sentiram aqui agora. Para quem quer desconstruir esse paradigma de libertação de rótulos que a gente criou para nós, cansados de racionalizar, de ficar tentando explicar, entender tudo. Algumas pessoas talvez não tenham encontrado alívio porque ainda ficaram presas nesse racionalizar, nesse entender tudo. Querem aprender uma nova forma, olha que palavra linda que Gendlin usa muito, refrescante de sentir. Olha, eu até sorrio quando eu leio isso. Uma forma refrescante de sentir. Que é dar lugar ao novo, que está sempre pedindo passagem. Então, como serão? Você vai ter acesso a encontros ao vivo. Vão ser mais 2 encontros comigo no Zoom. E para poder nos conduzir de uma maneira mais direta. Na verdade, são esse caminho que eu trouxe para vocês. Eu trouxe de uma maneira muito fluida, mas eles têm 6 passos
muito bem definidos, muito didáticos, que eu vou apresentar para vocês. São 6 passos, que começa abrindo o espaço, depois buscando a sensação do corpo, e aí tem todos os outros passos para poder promover esse trabalho. E a gente vai aprendendo, igual dirigir, tem uma hora que você não pensa para passar a marcha. Você vai dirigindo. Aqui também eu não penso mais nesses passos. Eles fluem, mas eles têm toda uma didática. Eles foram construídos, gente, com pesquisa, avaliações, gravações, mudavam. Então eles construíram, o Gendelin nos apresenta 6 passos para nos ajudar a aproximar. Para que esse trabalho foi feito? Para ajudar aquelas pessoas que não melhoravam em terapia, que tinham resultados mais lentos, ajudar pessoas a ir mais próxima de si mesmo, porque ela não sabia fazer isso naturalmente. As pessoas que melhoravam, elas faziam naturalmente, melhoravam. E as outras que não sabiam, elas ficavam estagnadas no processo muito tempo. Então ele desenvolveu esse passo a passo, ele desenvolveu a focalização como uma ajuda, um suporte para poder promover essa aproximação sentida de quem não sabia fazer isso sozinho. Se você não puder estar presente, esses 2 encontros vão acontecer dia 27 de fevereiro e dia 6 de março, pelo Zoom. Ah, Matheus, no dia 6 eu não vou poder, só no dia 27. Essa reunião vai ficar gravada, esses encontros. Ah, eu não vou poder nos 2, mas eu quero ter acesso. Vai ficar gravado, vai ficar tudo gravado. E vai ser disponibilizado numa plataforma, onde fica lá os cursos, onde a gente tem um espaço, né, para poder trocar, comentar. Mas o espaço melhor é esse aqui, ó. É um espaço de grupos de aluno, é um espaço onde a gente vai ter um WhatsApp aberto, onde vocês vão poder falar comigo, a gente vai poder trocar dúvidas, comentar experiências, olha, né, sobre as aulas, sobre o que veio, um canal para a gente poder interagir e ter suporte para o que surge aí nesse caminho. Essa área de membros que fica todas as aulas organizadas, onde vocês vão poder, além desses encontros ao vivo, tem um monte de aulas gravadas para vocês verem, todas organizadinhas nessa plataforma, sabe? Bem bacana. E aí você pode deixar também lá seus comentários e dúvidas. E esse acesso fica por 1 ano nessa plataforma. E aqui nós temos algo que eu não mencionei hoje no nosso encontro, mas uma das maiores obstáculos para a gente poder sentir o alívio desse trabalho é uma parte em nós que é crítica. É o eu crítico. Ele nos reprime, ele nos condena, ele nos critica o tempo todo. Como eu contei o exemplo, né, da pessoa ontem, começou a sentir, aí veio essa parte crítica e falou, e você sente demais, você não devia. E aí ela cortou. E aí a gente não tem alívio, porque esse crítico. Então conhecer esse crítico é um outro tesouro que vai abrir muitos caminhos. Esse é um curso que eu acho que ele até vale mais do que 197. É um curso que ele vale... Nós vamos oferecer daqui a um tempo ele só esse curso, sozinho, porque ele é uma chave incrível. E aqui ele tá oferecendo, a gente está oferecendo ele como bônus. Então quem aceitar ir conosco agora nesse passo, ganha de bônus esse curso do Eu Crítico, para ajudar a identificar essa parte que julga, sabota, cobra, trazendo uma destrutividade enorme. Ninguém quer essa parte, né? Quem quer essa parte? Mas a gente vai descobrir que ela também tem um caminho para a gente poder lidar com ela. Então agora a questão dos valores, esse curso tem um investimento de 397, né? 397, esse é o valor do curso à vista, e ele pode ser dividido em 12 de 34. Mas esse valor, ele é válido apenas hoje. Então quem tiver tocado, interessado, esse é o momento da gente estar
Aqui, esse é o valor, 397. E hoje, 347, para quem está no grupo, para quem está fazendo parte desse. Então vai ter aqui um desconto apenas hoje. Depois, amanhã ele volta para 397, não é isso, diretora? Balança a cabeça assim que eu estou te vendo. Sim. Tem mais. Ai, gente, um pernilongo me picando aqui, que safado. Ô, gente, eu sou sensível, mas eu não tenho nenhuma dó de pernilongo. Ao comprar esse curso de autofocalização, caso você seja terapeuta e queira estar conosco na próxima turma de formação, o valor que você está pagando nesse curso entra para você de volta como desconto. Isso é uma coisa bem legal. Muita gente utilizou isso. Então esse curso vai sair, né, de graça, porque ele vai voltar como desconto. A gente chama de cashback. Eu gosto mais do português que diz assim, dinheiro de volta. Esse dinheiro volta como desconto. Eu vou fazer a formação. Então, esse curso já vai ser uma introdução, vai ser uma preparação, você vai ter a chance, por um valor bem menor, de ter certeza que é isso que você quer. E a formação para terapeutas, e tem gente até que nem é terapeuta e está fazendo a formação por um processo pessoal, porque nós vamos falar o tempo todo, na formação que são 8 meses, desse trabalho interno, dessa escuta interna. Então, esse dinheiro volta como desconto. Enfim, o pagamento pode ser parcelado no cartão de crédito, pode ser parcelado em 2 cartões diferentes, pode ser total à vista por Pix, pode ser um pouco por Pix, um pouco por cartão, parcelado pelo cartão de terceiros, de familiares. Comprou e chegou lá, deu 2 dias, falou, puxa, eu não era nada disso, não gostei, eu comprei por... né, eu achei que era uma coisa, não é, eu não quero. Você tem todo direito, você tem até 7 dias, se você não se identificar, apesar da gente estar aqui há quase 2 horas, eu acho que é um tempo bem relevante para vocês poderem me conhecer e conhecer o que está em jogo. Mas se vocês ainda assim forem, não se identificarem, 7 dias vocês têm para pedir tudo de volta e a gente não vai nem perguntar por quê, só você dizer, se você quiser falar, para poder nos ajudar a talvez melhorar alguma coisa, mas você tem todo o direito só dizer, não quero continuar. Dúvidas frequentes, talvez alguns já estejam aí com essas dúvidas. Dúvida, tem dificuldade em sentir, sou acostumada a pensar. Essa é uma dúvida. Será que eu vou dar conta? Sou tão acostumada a pensar. Gente, nós vamos encarar isso como um exercício. Assim como nós aprendemos na nossa vida a dar conta de desenvolver um monte de coisa, a escrever, a dirigir, a cozinhar, um monte de coisa que a gente desenvolveu, nós não tivemos escola de desenvolvimento do sentir. Então, essa é uma escola. A oficina da alma é uma escola do desenvolvimento do sentir. A oficina da alma é uma escola do desenvolvimento da nossa sensibilidade. Então nós vamos precisar só de ter um pouquinho de paciência conosco, que para muitas pessoas isso vai fluir assim, ó. Para outras nós vamos mais devagar. Eu vou ter que ter mais paciência comigo, sabe? Porque é muito tempo me reprimindo. É muito tempo me machucando. Vou aprender a não subestimar o que percebo. Se essa é a sua tendência, né? Esse faz parte do desenvolvimento. Qual que é o contrário de subestimar o que eu percebo? Seria respeitar o que eu sinto. Tudo isso são desenvolvimentos, são exercícios. Ou conseguir encontrar caminhos para me escutar, né? É essa a ideia. Posso fazer autofocalização e depois a formação? Sim. Geralmente, muita gente tem feito esse percurso. Começo aqui, confirmo, é isso, quero mais e vamos para a formação.
Eu acho que é isso que eu tinha para dizer, para oferecer para vocês. Vai ser colocado agora um link lá nos grupos para esses próximos passos. Qualquer dúvida também a equipe está aqui à disposição. Recebo a gratidão de vocês aqui, um monte de gente agradecendo, dizendo que vai continuar, né, de vendo movimentos. Muita, muita gratidão. Tem algumas dúvidas que eu acho mais delicado de responder agora sobre o que acontece comigo. Eu precisaria de mais tempo para responder. Não, Vladimir, nunca ouvi essa sigla, altamente sensíveis. E aqui um depoimento da Maria Isabel. Ô, Isabel, que bom. Minha vida mudou depois da focalização, abriu muitas possibilidades, minha criatividade ampliou. Muito feliz de ser uma oficineira. Que bom, querida, é bom ter você aqui conosco. E aí tem outros trabalhos lindos que a gente usa a focalização, que depois eu vou estar apresentando para vocês. Né? Por exemplo, isso que Isabel está dizendo, o Evangelho Sentido, onde a gente usa desse caminho da sensibilidade para poder escutar o Evangelho. Muitos caminhos, que a gente também vai estar apresentando aos poucos. Anne, também sou psicóloga, esse exercício me tocou e me imaginei trabalhando. Legal, Anne, você sentiu o chamado, seja bem-vinda. Vamos junto. Estou muito feliz de estar divulgando esse trabalho. Eu fico inspirado que eu estou anunciando o caminho de liberdade. Tudo isso vai ser postado no grupo, gente, e lá outras dúvidas podem ser tiradas. Que bom, Vilma, que valeu. Legal. Estou vendo aqui se tem Deixa eu mais só fazer alguma dúvida. um reforço. Sim. Os encontros ao vivo vão acontecer dia 27 de fevereiro e dia 6 de março. Eles iniciam 7h30 e vão até as 9h30 da noite. Ambos são uma segunda-feira. E aquilo que o Matheus falou, se você não puder estar ao vivo, não tem problema algum. A gente envia a gravação depois. Então, isso não precisa ser um impedimento. Quem tiver também alguma dúvida a mais e quiser conversar diretamente comigo também, eu vou colocar aqui no chat o link do meu telefone. Aí vocês podem tirar suas dúvidas diretamente comigo. Obrigado, Bru, obrigado a toda a equipe que tornou possível esse encontro. Vocês não imaginam. Ei, Elaine, querida, beijo. Vocês não imaginam quanto trabalho, né, que dá aqui nos bastidores para poder organizar tudo isso, para poder estar oferecendo aqui para vocês de uma forma organizada. A gente está aprendendo essa arte da divulgação, né? Essa arte de estar compartilhando o que é bom. E eu entendo que isso é algo que o mundo precisa, de mais partilha do que é bom. A gente tem muito, muito lixo sendo divulgado e hoje eu fico feliz de estar divulgando algo que eu tenho certeza que é bom, que ajuda, que melhora, que transforma, né? Então eu estou feliz por tudo que foi possível hoje no nosso encontro, de perceber tanta gente aí encontrando alívio, encontrando soltura. Não, então já valeu demais nosso encontro. Foi um prazer para mim estar aqui com vocês. Falar desse trabalho para mim me preenche, me realiza de um jeito que eu acho que vocês são capazes de sentir, né? A paixão que eu tenho por esse caminho, a emoção que eu vibro quando eu ponho o pé nisso. Isso, sementes, né? Então, minha gente, valeu, Regina, Andressa, obrigado a todos, obrigado pela presença, um bom domingo para vocês, né? E aí outras dúvidas eu peço para vocês tirarem aqui com o pessoal. A gente se fala, a gente se vê. Um beijo, até a próxima.